Sejam bem-vindos a esta retransmissão da live do canal no Instagram José Flávio Basílio, tema Direito do Trabalho. Sejam todos bem-vindos. Convido você já a deixar o seu like, comentar e compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho para as notificações. Curta conosco a partir de agora a retransmissão da live sobre direito do trabalho. Curta um pouco a música e se prepare para iniciarmos a retransmissão da live. Fique à vontade para comentar e compartilhar este conteúdo. Desde já agradeço a você pela sua presença. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta transmissão live sobre direito do trabalho. Convidado à noite do Dr. Moisés Carvalho, da Advocacia Moisés Carvalho. A você que nos acompanha, desde já peço a você para compartilhar e comentar este conteúdo. Vamos convidar o nosso palestrante da noite, Dr. Moisés. Boa noite, Dr. Júlio, seja bem-vindo. Boa noite, Dr. Moisés, seja bem-vindo. Dr. José Flávio, muito obrigado, um prazer estar aqui, te revendo novamente, coisa boa. Viu? A todos vocês que nos acompanham, este é o Dr. Moisés Carvalho, profissional e muito dedicado, conhecedor da área do direito do trabalho, com escritório especializado em direito trabalhista. Com as suas credenciais, fala um pouco para nós, Dr. Moisés, com a palavra. Pois é, primeiramente, mais uma vez, agradecer aí pelo convite e participar aqui da sua live, né? Você que está sempre promovendo aqui essa live a fim de trazer aos nossos seguidores aí um assunto sobre o direito de uma forma geral, né? E eu pretendo aqui contribuir um pouco com o direito do trabalho, né? De fato, já é uma jornada aí na área do direito trabalhista. E às vezes me perguntam assim, mas por que eu escolhi a área do direito do trabalho, né? Porque na faculdade, quando a gente faz a faculdade, às vezes a gente se apaixona pelo direito penal, passa a ser uma matéria interessante, né? Depois pensa no civil, mas a gente acaba indo para o trabalho, né? Então, mas a minha situação é um pouco diferente, na verdade, por que eu escolhi o direito do trabalho. É bem diferente, porque, na verdade, eu nunca escolhi o direito do trabalho. A verdade é que eu nunca escolhi. Eu digo assim, o direito do trabalho que me escolheu, na verdade, foi as oportunidades que foram acontecendo ao longo do tempo, foi acontecendo, as coisas foram fluindo, né? Porque eu digo o seguinte, na minha história, José, na verdade, eu nunca quis advogar. Eu entrei para a faculdade, fiz o curso do Direito, porque como eu sempre fui servidor público, né? Fui servidor público do Ministério do Trabalho por mais de 13 anos da minha vida. Então, como eu sempre estive aí envolvido com a questão de concursos públicos, trabalhos como servidor público, então eu entrei para a faculdade
foi para buscar a graduação em Direito para que eu pudesse continuar a escalada no direito público, né, como servidor. Meu objetivo no final de tudo isso era ser magistrado, era ser juiz do trabalho. Então eu estudei isso por muitos e muitos anos, estudando para concurso público, né? E aí em 2009 eu passei no concurso do Ministério do Trabalho, tomei posse em 2009 e daí eu fui buscando as oportunidades dentro do Ministério do Trabalho, e aí eu queria ir para a Justiça do Trabalho para ser juiz. Então, primeiro estudei bastante para passar como analista judiciário, e aí então entrei para a faculdade, foi para ter o diploma do direito, para que eu pudesse ter habilitação para prestar os concursos públicos. Então, eu fiz toda a minha graduação do direito, eu nunca pensei em advogar, pelo contrário, para ser sincero, eu até criticava muito os colegas que pensavam em advogar. Eu não queria me nessa área, não. Sempre tive focado nos concursos públicos mesmo, né? Mas aí... E com o passar do tempo também, viu a necessidade também, trabalhando dentro do Ministério do Trabalho, a necessidade também do lado, às vezes, do empregado, mas também sabendo das dificuldades também, muitas vezes, também do lado do empregador. E conhecendo a realidade, com a profundidade que é a sua atuação dentro do Ministério e também já estudando com foco também dentro do direito trabalhista, mesmo que o início foi meio que não a contragosto, mas tomando gosto pela profissão, pelo grau de conhecimento que nós temos, essa vontade que o senhor tem, essa integridade, essa busca de sabedoria, essa fineza que é, e como dedica dentro do direito do trabalho. José, doutor, eu para ser sincero, aliás, eu até falo muito isso, eu construí toda a minha ideologia profissional dentro do Ministério do Trabalho, né? Ou seja, um órgão voltado para a defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, eu construí toda a minha carreira, a minha experiência do direito do trabalho, sempre voltado para os interesses dos trabalhadores. Por tal razão, então, quando eu me formei, foi até pelos professores, né, que falavam comigo, Moisés, por que você não vai advogar? Você leva o jeito para a coisa, tal, pessoa que se expressa bem, tal, e você, com toda a experiência, essa bagagem que você tem no Ministério do Trabalho, vai advogar no direito do trabalho, com certeza você teria muita facilidade, né? E aí eu não quis, não pensava que não era esse, mas de repente eu tive uma frustração muito grande nos concursos públicos, e como servidor público também eu tive as minhas frustrações, e eu sou uma pessoa que sempre gostei de desafios, né? Eu sempre tive a vocação para empreender, então o ser servidor público te limita muito a isso, né? Na verdade, as pessoas, quando escolhem o ser servidor público, é porque tem a vantagem de dar estabilidade, um salário razoavelmente bom, né? As pessoas buscam muito essa estabilidade, né? E o que de fato não é ruim, só que isso te acomoda muito, te deixa numa zona de conforto, de tal forma que você não consegue progredir, meio que vai te atrofiando, né? E é muito um trabalho que vai se repetindo, que não tem nenhum desafio novo, nada de novo, né? A sua vida fica meio até monótona. Então, por tal razão, isso não passou a não ser mais interessante para mim. Eu comecei a cansar disso. E aí foi quando eu comecei a enxergar na advocacia essa possibilidade de eu desenvolver, essa possibilidade de eu ter cada dia um desafio novo, para que isso trouxesse para mim mais motivação. E também a expectativa de fazer uma carreira de sucesso, né? Naturalmente que isso não podemos ignorar. Então, por tal razão, olha, eu confesso que o seguinte, mais um detalhe aqui interessante de contar é o seguinte, eu estudei muito para concurso e eu fiz a última prova que eu fiz, eu tive uma frustração muito grande, como eu disse,
Porque todo mundo falava comigo, não, você vai passar em primeiro lugar, você está muito bem preparado. E, de fato, eu acreditava também, porque eu há anos e anos e anos estudando. E aí, eu acabei fazendo besteira na prova lá e, de repente, eu fui desclassificado. Isso foi uma frustração muito grande para mim, porque, querendo ou não, só para essa prova eu estudei 5 anos para fazer uma única prova, né? E aí eu falei assim, um dia desses, falar assim, por que você não vai lá fazer a prova, né, o exame da UAB, né? Eu falei assim, então vou lá para ver isso, né? Não me preparei, fui lá, fiz a matrícula, e aí veio a surpresa. Eu falo isso porque realmente foi surpreendente, inclusive para mim e para todos, né? Eu fui fazer essa prova da OAB e quando eu fui olhar minha nota, eu consegui fechar a prova do OAB. Então, isso aí foi surpreendente, né? Porque se a gente para pensar aí, é, quase 70%, não me lembro, mas a grande maioria, muitos desses são reprovados na prova, pelo nível de dificuldade que ela é. Então, para mim, aquilo foi um sinal. Tipo assim, não, é isso que eu tenho que fazer. Né? Como se Deus falasse para mim, olha, esquece tudo, foca aqui, porque aqui é o seu caminho. Então, eu tirei a carteira do AB, pensei, eu vou experimentar. E, sim, doutor, eu comecei, de repente, as coisas fluiu com muita rapidez, né? Deu um estalo, né? Eles falaram, você foi beneficiado, foi tendo facilidade, uma vez que você foi servidor público no Ministério do Trabalho, isso conta ponto. Sim, é claro, é verdade que sim, tá? Mas eu acho que o que mais agregou para mim foi toda essa experiência que eu trouxe comigo para a advocacia, né? Então, é o que eu falo, a minha ideologia profissional toda foi criada votando. Tanto é porque hoje o meu escritório, 99,9%, a gente só advoga para trabalhadores. Não tem empresa, a gente não trabalha para empresário. Às vezes, um e outro processo que às vezes a gente faz é porque mais é um conhecido, pessoas mais próximas da gente, e aí a gente pede para a gente trabalhar, num caso ou outro. Mas, fora isso, o carro-chefe mesmo, o que guia o escritório, são trabalhadores, né? Então, eu até coloquei na chamada, contasse um pouquinho. À vontade. A ideia que eu tenho, você tem um canal, né, que é o @MoisésCarvalho, né, que é o perfil do senhor, é isso mesmo? Moisés Carvalho. E tem a dica diária, né? Vamos falar sobre isso? De onde surgiu essa ideia, essa concepção de fazer a chamada para aqueles que têm interesse em ouvir de forma diária sobre direito do trabalho? Como é que surgiu essa vertente, essa ajuda, essa contribuição social para os trabalhadores? Pois é, o que acontece? Quando eu estava no Ministério do Trabalho, foi até na época ainda que eu fui superintendente do Ministério do Trabalho aqui na região Centro-Oeste, e lá nós havia um plantão tira dúvidas, o Ministério do Trabalho oferecia. Depois parou com isso tudo, e quando então eu assumi o Ministério do Trabalho aqui em Divinópolis, a gerência, eu voltei com essa prestação desse serviço, né? Com essa oferta de serviço aí, referente a tirar dúvidas dos trabalhadores. E com isso foi muito sucesso lá. A gente tinha uma demanda, fazia até fila de trabalhadores que ia ao Ministério do Trabalho para buscar orientação jurídica. E eu prestava essas orientações jurídicas para o pessoal. Então isso era muito bom, agregava muito valor. Os trabalhadores são muito carentes, né, de buscar essas informações sobre os direitos. E então isso foi muito bom. E aí, de tal forma, quando eu deixei a gerência para começar a advogar, porque eu não podia mais ser chefe, já assumi uma função de chefia, se eu quisesse advogar, então eu preferia abrir mão da chefia para advogar. Então eu pensei, por que então eu não criar um grupo? Comecei tudo com um grupo de WhatsApp. Vou criar um grupo de WhatsApp, onde nesse grupo eu vou postar diariamente um vídeo muito curto, uma questão de um minuto e pouco, onde todo dia eu posso ensinar, dar dicas sobre direitos trabalhistas para trabalhadores. E aí eu comecei com esse primeiro grupo, e aí eu batizei de Dica do Dia.
Então, ou seja, todo dia eu postava um conteúdo sobre direito do trabalho de forma muito simples, uma linguagem bem acessível, né? E comecei por aí, com esse grupo. Depois desse grupo, foi abrindo outros novos grupos, o pessoal foi se envolvendo, foi indicando um para o outro, e hoje, para você ter ideia, são 40 grupos que eu administro, publicando vídeos sobre direitos trabalhistas, né? E aí também comecei a migrar aí também para as redes sociais, através do meu perfil do Instagram, e aí também foi reproduzindo esses vídeos, e está indo, sabe? Eu acho que é importante, porque o trabalhador precisa disso, né? Ele precisa ter informação. Então, Desses vídeos, qual que é que te chama mais atenção, que é o que realmente o senhor falou assim, não, eu preciso de estar gravando esses vídeos porque está ajudando alguém, está acolhendo alguém, está tirando dúvida de pessoas, tá, está salvando pessoas de determinadas situações. eu, Então pode falar um pouco sobre determinado caso e tal? eu costumo escolher os vídeos que eu vou gravar conforme a demanda, porque eu recebo diariamente muitas e muitas perguntas, dúvidas. Pessoal, né, que me segue nas redes sociais, que fazem parte do meu grupo também, sempre mandam perguntas. Todo dia, muita dúvida que os trabalhadores têm. Traz para mim sempre uma situação que está acontecendo no dia. E aí, através disso, eu vejo qual que é a necessidade, onde está a carência de informação, referente a qual assunto. E através disso que eu vou criando os vídeos, preparando os vídeos para falar sobre um determinado assunto do dia. Por exemplo, chega um trabalhador, por esses dias agora, inclusive, só acho, não sei se foi ontem, ou não, acho que deve ter sido na semana passada, para ilustrar isso aqui, por exemplo, que eu estou querendo dizer. Um cliente me procurou e disse, olha, Moisés, eu lá no meu trabalho sou frentista de posto de gasolina, e eu, ao abastecer aqui um carro, eu, por falta de atenção, não prestei mesmo atenção, o carro, acabei abastecendo um carro a gasolina com diesel. Olha que problema, né? E aí, quando foi ver o carro, naturalmente, ainda nem saiu do lugar, né, Chico? E aí, o que acontece? Naturalmente que o proprietário do veículo teve que ser indenizado pelo posto, né? Pelo prejuízo que causou e tudo mais. E depois, consequentemente, o próprio dono do posto disse que queria descontar, então, esse prejuízo que ele teve do salário do trabalhador. Então, ou seja, ele me trouxe uma demanda, um assunto, que aí eu pensei na hora, gente, porque então hoje eu vou gravar um vídeo para falar exatamente sobre isso, porque quantos trabalhadores aí, às vezes, têm um desconto aí no salário em virtude de algum prejuízo que tenha causado ao empregador. Então, o que a lei diz sobre isso, né? Então, vamos falar sobre esse assunto que interessa a não só esse cliente meu, mas muito possivelmente tantos outros trabalhadores devem também passar por isso, né? Então, por essa razão, eu crio os vídeos conforme a necessidade diária, conforme aquilo que vem para mim com uma demanda, alguma coisa assim, eu aproveito e vou compartilhar isso com os demais trabalhadores. Mas isso varia muito, tá, José? Isso depende do dia. Por exemplo, é muito comum também eu trazer alguma informação, não uma notícia, bom, o FGTS vai ser liberado, o PIS, o abono do PIS. Então, essas coisas assim, que interessam muitas pessoas também, eu sempre estou postando aqui no meu perfil aqui no Instagram e no grupo WhatsApp. Então, ou seja, é uma coisa dinâmica, não tem uma regra para isso não. Vai conforme a necessidade do trabalhador que vem, e eu estou aqui para produzir os vídeos e ajudar de alguma forma. Hoje, né, pela demanda do horário, nós temos que ser um pouco mais objetivos. Se fosse para o senhor, né, dar uma dica hoje para o empregado que queira, né, determinado ou falar sobre determinado assunto, tem um caso assim que o senhor queira falar de forma explicar um pouco e também expor um pouco mais sobre a sua forma de lidar e de explicar sobre determinado assunto? Olha,
se fosse para me deixar uma dica aqui para o trabalhador, eu acho que a primeira dela seria, naturalmente, que é buscar informação sobre os seus direitos. Os trabalhadores são muito acomodados, infelizmente. Às vezes só busca uma informação quando algo esteja efetivamente acontecendo. E muitas das vezes ainda vai buscar essa informação tardiamente, ou seja, depois que a coisa já aconteceu. E eu vou citar aqui uma situação que eu acho hoje um prejuízo muito grande que o trabalhador teve desde a reforma trabalhista de 2017, né? Hoje o trabalhador teve um prejuízo muito grande. Acho que foi assim lamentável um direito que foi retirado do rol dos direitos dos trabalhadores, que era a homologação, a assistência e homologação na rescisão de contrato de trabalho. Ou seja, todo trabalhador que tinha mais de um ano de serviço prestado, quando fosse demitido, ou quando pedisse demissão, ou seja, na rescisão de contrato, obrigatoriamente a rescisão de contrato deveria ser assistida e homologada pelo Ministério do Trabalho. Foi uma das atividades que eu fazia muito lá no Ministério do Trabalho também. E isso é de suma importância, porque o trabalhador na rescisão de contrato, ele tinha ao lado dele o órgão com servidores preparados para conferir a rescisão de contrato dele, para saber se estava certo. E mais do que tudo, mais do que isso ainda, era conferir se os valores estavam sendo pagos de forma correta. E aí, com essa reforma trabalhista aí, que prejudicou muito o trabalhador nesse sentido, o que nós tivemos foi uma supressão desse direito à homologação pelo Ministério do Trabalho. Então, as rescisões de contrato passou a ser feita dentro da empresa, diretamente com o empregador. E aí eu vou te contar a situação que já aconteceu e que continua acontecendo, infelizmente. Por exemplo, na hora de fazer a rescisão de contrato, é natural que vai dando as folhas para o trabalhador e ele vai assinando, e muitas das vezes nem lê. É mais comum, na verdade, nem ler o que está assinando. É uma das coisas que eu tento ensinar tanto para o trabalhador, é isso. Gente, não custa nada ler, entender e só depois assinar. E o que acontece? Muitos não fazem isso. E aí os maus empregadores, né, eu digo não são todos, mas os maus empregadores aproveitam dessa inocência, né? E aí o que acontece? O trabalhador assina lá, como se o valor da rescisão, por exemplo, R$ 5.000. O trabalhador assina dando quitação ao recebimento de R$ 5.000, e depois, na hora de entregar o dinheiro, às vezes entrega 4, às vezes entrega 3, às vezes não entrega nada. Já aconteceu isso com um cliente meu. Então, isso aí é uma situação quase que irreversível, porque as coisas acontecem em portas fechadas, não tem testemunha para isso, fica a palavra do empregador. Depois que assinou. Pois é, isso acontece muito. E aí, o que é uma coisa que eu sempre digo, deixo de aconselhamento para o trabalhador, é exatamente isso. Pessoas, primeiramente, se informe sobre os seus direitos, busque a sua orientação. Tem tantos meios aí para poder buscar isso. Hoje, na internet, você clica, escreve lá no Google lá, e faz uma busca, você vai ter muita informação. É claro que muitas vezes tem que estudar, tem que ler. Mas esse canal que eu ofereço é exatamente para isso. Exatamente para isso que eu falo, gente, aproveita a oportunidade, porque olha nesses grupos que eu tenho, olha o meu perfil aqui no Instagram, são conteúdos de graça, qualquer um pode consumir aqueles conteúdos. O pessoal que trabalha, que participa dos meus grupos, gente, é conteúdo que eu faço todo dia, que dá trabalho para fazer. Eu tenho que acordar, eu sempre acordo mais cedo, para poder preparar os vídeos, editar, gravar, editar, ou seja, é muito trabalhoso. E eu faço isso de graça. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é levar conhecimento para os trabalhadores. Então, ou seja, o que o trabalhador tem que fazer? Simplesmente consumir esse conteúdo.
Isso é importante, ajuda muito. Essa desigualdade que existe entre o empregador e o empregado, ou seja, essa hipossuficiência que o trabalhador tem nessa relação, na verdade, essa é uma a maior hipossuficiência que tem é de informação, coisa que se o trabalhador buscasse um pouco mais conhecimento, ele ia evitar consideravelmente prejuízos. E isso ia, inclusive, diminuir as demandas judiciais. Então, o que acontece? Mas o trabalhador, infelizmente, não se interessa por isso de forma prévia, e aí vai ter que buscar o advogado, por quê? Porque a besteira já foi feita, o prejuízo já aconteceu, agora temos que buscar o advogado para poder resolver. Ainda bem também, né, José, que a gente precisa trabalhar. Aqui, antes de passar para o próximo ponto, o doutor Júlio está perguntando como é que eu faço para conseguir um estágio no seu escritório. Doutor Júlio, ele é dono também, né? É sócio cativo lá do escritório, é um parceiro nosso aqui. É porque eu digo o seguinte, olha, o meu escritório é trabalhista mesmo. Mas nós também recebemos uma demanda significativa de direito previdenciário, por exemplo. O doutor Júlio é a minha referência que eu tenho como direito previdenciário, porque é uma pessoa que eu trabalho direto com ele, né? Então, ou seja, pelo excelente trabalho que ele desenvolve, nós temos essa parceria. Ele está dentro do escritório também, oferecendo aí para os nossos clientes a condição também de oferecer o serviço previdenciário, né? Que caminham junto com o direito do trabalho. Então, o doutor Júlio, ele tem cadeira cativa lá dentro, né? E o doutor Ito também está querendo participar com o senhor aqui, viu? Mas a batata dele está assando. Está chegando a hora dele também. Parceiro também, né? É outro parceiro. Doutor, vamos, um caso, às vezes que o senhor possa falar, aquele vamos para finalizar. A história e evolução de até como o senhor chegou até aqui, da sua jornada para chegar dentro do direito do trabalho. Agora, um fato ou uma situação que comoveu o bastante para que o senhor possa inspirar e se inspirar em defender os trabalhadores. E o senhor já pode emendar também numa evolução histórica daquilo que te move. Qual que é a sua vontade, o seu sonho, uma palavra de incentivo, de força para todos aqueles que estão iniciando, aqueles que estão fazendo e aqueles que querem almejar e chegar em ser um profissional dentro da área do direito do trabalho. Com a palavra. Entendi. Hoje eu até falei sobre esse assunto com um estagiário que foi ao escritório. Olha, eu acho o seguinte, essa minha opinião é a forma com que eu vejo as coisas, né? Talvez muitos não vão concordar, mas eu penso o seguinte, ao escolher a profissão, eu não escolho profissão com amor, só pelo amor. Eu acho que não. Ao escolher uma profissão, a gente tem que escolher, tem que ter o amor, mas tem que ter razão. Você precisa analisar friamente se essa profissão, embora te traz um prazer, é uma coisa que você vislumbra como algo que isso vai preencher aquilo que eu gosto, ótimo, tudo bem, mas isso é uma profissão promissora? Então, a minha vida é o seguinte, José, eu dou de exemplo a minha vida. Eu nunca tive assim, uma vocação, uma coisa que, eu quero ser isso quando crescer. Não, eu não tinha. Na verdade, eu nem sabia o que eu ia fazer da minha vida, né? Mas eu tinha uma coisa comigo, aproveitar as oportunidades. Aquilo que a vida ia desembolando à medida das ações, as coisas iam desembolando, de repente as oportunidades iam aparecendo e aí então eu ia juntando essas oportunidades, esse quebra-cabeça ia criando o meu próprio caminho. Mas eu não escolhi minha profissão, eu não escolhi o direito por amor ao direito lá de trás. Não, eu nunca nem sonhava. Estou dizendo aqui que eu fiz a faculdade toda, nem pensava em divulgar.
Mas a oportunidade veio. E eu disse, opa, é uma coisa interessante, então eu vou. Eu ouvi uma frase, há muitos anos atrás, ó, não importa o que você faça, mas se você escolheu fazer alguma coisa, faça bem feito. Não precisa ser o melhor, mas faça o melhor de si. Seja o melhor de você a todo dia um pouco mais. Então, seja, se a dica hoje para quem está iniciando uma faculdade, para escolher especificamente aqui o curso de Direito, eu acho o seguinte, avalia bem. É uma profissão muito boa? Sim, não tenho dúvida nenhuma, muito promissora. É claro que não vão ser todos que vão conseguir, infelizmente, isso em qualquer profissão. Né? Mas aqueles que sobressaírem, pessoas que se dedicarem mais, que buscarem uma qualificação todo dia, está sendo um pouco melhor, e aí vão ter vários perfis. Tem advogado que quer ser um advogado mesmo, está sentado ali atrás, peticionando, tudo, que gosta daquilo, excepcional. Tem advogado que já gosta de ser mais um empreendedor, é um advogado que quer administrar um escritório. Então, ou seja, você precisa se descobrir dentro daquilo. Mas o direito é uma excelente profissão, abre muitas oportunidades, tanto na carreira pública quanto privada, não tenho dúvida disso. Agora, se dedique. A faculdade, infelizmente, também, uma coisa que eu digo, a faculdade às vezes não te faz pensar fora da caixa. Pelo contrário, às vezes te limita muito. Então, ou seja, pensar fora da caixa é aquilo que vai te trazer um diferencial muito grande no curso de Direito. Então, ou seja, às vezes na prática, na teoria do dia a dia ali da sala de aula, você, às vezes, tem muitos professores que não te faz pensar muito, te faz ter que decorar, aprender as leis, prazos, essas coisas todas aí, que isso não agrega nada. Agora, te fazer ser um pensador e te pensar, sobretudo, fora da caixa, são poucos professores que vão agregar esse valor para nós. Então, ou seja, o aluno tem que pensar nisso. Então, ou seja, faça o curso de Direito, faça muito bem feito, busca compreender o direito, não daquela forma simples de pensar na lei seca, não, mas pensa da forma geral e, naturalmente, quando sair da faculdade, planeje bem, aliás, já planeje antes de sair da faculdade o que você quer fazer, ganhe esse tempo. Se quer ser advogado, vai fazer estágio com o escritório de advocacia. Passa tempo lá dentro. Se quer advogar, vai para o fórum. Vai para a vara do trabalho, se quer ser um advogado trabalhista, vai assistir audiência. Lá é um aprendizado, assim, ó, pula aos olhos, como que a gente aprende assistindo a audiência. Então, ou seja, se a pessoa entrou no curso de Direito, se ela não sabe o que quer, tudo bem, vai se descobrir ao longo da passagem do tempo. Mas se ela fala assim, eu quero isso, aproveita durante todo o curso de Direito, já vai participar mais ativamente da advocacia. Vai fazer um estágio. Não tem que preocupar com estágio remunerado. Não. Vai se dispor de tempo mesmo para buscar, porque eu falo que o estagiário mais absorve do que soma. A verdade é essa, né? Então, ou seja, vai buscar isso aí para quando formar, você já tem uma bagagem. Olha o meu caso, eu formei, nunca pensei em advogar, e aí abri meu próprio escritório, e eu não sabia a dinâmica do escritório, não sabia de nada, tive que aprender tudo ali no dia a dia. É uma das coisas que eu me arrependo, porque se eu soubesse que eu iria advogar, quando eu saísse da faculdade, eu já queria estar totalmente preparado para dirigir, para ter a gestão e a execução de um escritório de advocacia. Eu não teria dado tanta cabeçada, né? Teria perdido tanto tempo, às vezes, né? Aprendendo na prática aquilo, né? Então, ou seja, se preparar melhor para o mercado de trabalho. Pense fora da caixa. Não fique se apegado à sala de aula lá, aquela teoria, aquela blá, blá, blá. O pessoal tem que ter. Tem. Antes de eu passar para o fato que te comoveu ou que o senhor se inspirou em defender aqueles que necessitavam de fato, que são os empregados, de acordo com a sua narrativa e com a sua concepção, o doutor Júlio quer participar da live e falar sobre direito previdenciário. Doutor, o senhor está intimado a comparecer aqui
e falar sobre direito previdenciário também, ok? A próxima Está live, intimado a estar comparecendo e falar sobre direito previdenciário. Doutor, agora com o senhor, essa história, se o senhor houver, né, tiver aquilo que me comove, e se o senhor puder falar também um pouco daquilo que as pessoas que têm dificuldade em, às vezes, sair de uma situação, de ver, às vezes, um detalhe de expertise do profissional, de encarar, de ter o cuidado, o zelo, o carinho de pegar aquela dor que o trabalhador já traz consigo, aquela carga emocional que traz consigo, né? Porque trabalhar para o próximo não é uma coisa muito fácil, né? Ele tirar o pão da vida dele em cima do próprio suor, adquirir o sustento à base do seu trabalho, e como extrair essas histórias, transformar isso em combustível e reverter em causas, em histórias de sucesso. Tem como o senhor falar um pouco para nós? esse combustível, no meu caso, que eu tenho, que me motiva todo dia a trabalhar, a buscar, não tenha dúvida nenhuma que é o trabalhador. Sempre me identifiquei. Na verdade, eu sempre fui trabalhador, sempre fui seletista, carteira fechada, sempre fui revoltado, inclusive, com todos os trabalhos que eu tive, com todos os empregos que eu tive. Eu era um trabalhador revoltado, porque eu não concordava com as coisas da forma que era. Então, ou seja, eu como trabalhador, eu me identifico com a nossa classe. Sempre me identifiquei. Então, é isso que é o meu combustível. É, se identificando aí, eu quero representar esse povo. Eu quero representar esse trabalhador. Eu quero representar esse trabalhador humilde, esse que pouco sabe. Você não imagina o prazer que eu tenho quando eu atendo um senhor, uma pessoa mais velha, com toda a humildade que tem. Eu sinto, é como se eu não estivesse fazendo mais do que um trabalho. É como se eu estivesse fazendo realmente uma atividade altruística, né? É muito nobre a nossa profissão, a verdade é essa, né? A advocacia é uma atividade muito nobre, porque é onde você pode vivenciar as dores das outras pessoas e poder ajudar e trazer o sorriso de volta, né? É muito. Mas a gente tem que fazer uma ressalva, José, porque também a gente não pode absorver tudo isso. Tá? Não podemos absorver. A gente tem que manter uma imparcialidade ali, tudo, porque também, senão, a gente leva para casa toda essa dor, né, que a gente vê o dia todo, e também não pode. Mas não tem como não deixar de sentir isso, de se comover com isso e se motivar por isso para buscar e fazer um melhor trabalho todo dia. Então, é isso que é o meu combustível, é dar seguimento a tudo isso que eu construí na minha vida, ajudando o trabalhador, uma profissão que, além disso, é uma profissão que tem um retorno, um crescimento, é próspero, isso traz prosperidade para a nossa vida, para a nossa família. Eu sou uma pessoa muito feliz hoje com a advocacia, porque eu consigo ajudar as pessoas que me procuram e, com isso, também eu posso trazer para a minha prosperidade para mim. Então, seja a minha paixão hoje é o direito do trabalho, é advogar para trabalhadores e, sobretudo, ajudá-lo de alguma forma. E tem algum fato, algum caso, assim, que o senhor queira compartilhar? Alguma história, uma vivência? Casos, né? Muitos. Eu não teria são tantos para falar, mas se eu tenho assim, uma situação que mais me chamou a atenção, inclusive foi um dos primeiros processos que eu tive. Foi um dos primeiros. Se não foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro, foi uma coisa assim. E foi quando, pela primeira vez, um trabalhador chorou na minha frente, porque eu consegui algo que nem, inclusive, não acreditávamos que seria possível, né?
Então, ou seja, quando deu resultado para o trabalhador do processo, para ele que tinha sido, né, tinha dado tudo certo, né, o juiz tinha reconhecido o direito dele, esse trabalhador chorou na minha frente, igual uma criança. E eu não esqueço disso, sabe? Porque eu me senti tão bem naquele dia, e a gente viu que a justiça foi feita. Porque eu, como advogado trabalhista, a gente tenta, pelo menos se o trabalhador nos processos, a gente trabalha com a verdade, e a gente sente essa verdade do trabalhador. Na entrevista, quando eu faço uma entrevista, eu olho bem nos olhos do trabalhador e falo assim, ele está me falando a verdade? Ele me convence que é verdade. É claro que tem situações ou outras que o trabalhador mente até para o próprio advogado. Mas isso é exceção, a maioria a gente se comove com aquela situação, acredita naquilo, e quando você consegue uma sentença favorável para o trabalhador, aí você põe a cabeça no travesseiro e fala, a justiça foi feita, a justiça foi feita. Então a gente tem esses momentos de felicidade na advocacia, como também temos tanto outros que, infelizmente, a verdade foi dita, mas a justiça não foi feita, né? Isso acontece tudo. Eu queria dividir aqui com os colegas também, advogados que estão aqui. Eu ouvi uma situação muito interessante, é o seguinte, me perguntaram uma vez, doutor Moisés, você já perdeu algum processo? Eu falei, não, eu nunca perdi nenhum processo, mas também nunca ganhei. Porque, na verdade, quem ganha processo e quem perde processo são os nossos clientes. A gente é só uma ferramenta, né, onde que a gente vai buscar ali, junto ao judiciário, o pleito daquele cliente. Então, ou seja, é muito nobre a nossa função, o nosso trabalho, a nossa profissão, e quando a gente se identifica com uma determinada classe, mais fácil ainda fica o desenvolvimento do nosso trabalho. Porque isso nos traz também prazer, felicidade, motivação, e, sobretudo, com toda essa bagagem sendo levada adiante, não tenha dúvida que o sucesso também na profissão vem. Porque também isso a gente precisa disso também, né, José? É verdade. Doutor, para finalizar, agora para finalizar mesmo, tá? Porque o senhor está meio atarefado de agenda. Eu estou com um bebê de 9 meses, de 10 meses em casa. Então, Qual é? É uma pergunta que eu vou fazer, eu vou pegar ela como praxe. Você que vai ser nosso futuro convidado já pode pensar aí. Qual é a maior dificuldade que o profissional do direito está encarando? Ou uma evolução do direito contemporâneo, essa evolução do direito contemporâneo. Você pode falar um pouco para nós? José, eu sou, como sempre, desde a faculdade, fui um filósofo, né? Sempre os filosofando ao mesmo tempo, nos deixando aqui até numa situação difícil para responder com umas perguntas tão complexas, com tanta profundidade, né? Então, me falta conteúdo às vezes para te acompanhar, doutor. Não, vai à sua maneira. O senhor é um poço de sabedoria, com certeza. Ficaremos maravilhados com a sua visão do direito. Eu tenho uma visão bem mais técnica do direito, né? Essa visão mais filosófica, eu nunca acompanhei muito isso. Eu gosto de ser mais prático com as minhas coisas, né? Quem tem uma visão para falar, inclusive, se está aqui presente, eu poderia até convidá-lo, que é o doutor Ítalo, né? Aquele é um professor na... A batata passando, sem spoiler. Aquele é um professor. Eu acho que se eu trouxer ela aqui, eu acho que o nível da conversa aqui vai se elevar bastante, né? É uma riqueza aí de filosófica que não vai ter dúvida aqui, vai ficar... Mas eu sou uma pessoa mais técnica, né? Então, eu vou no... Por isso, se tem um olhar técnico, é bom por causa disso, que as dificuldades, tanto da evolução, ela pode se aplicar de forma técnica. Por exemplo, essa alteração, essa mudança que teve no Código Trabalhista, essa alteração, essa nova roupa que o direito trabalhista trouxe, né?
digamos assim, essa atualização do Código do Trabalho, isso trouxe benefícios, mas também trouxe alguns prejuízos. E o novo profissional, ao adentrar nessa esfera, vai vir com o antigo dogma do direito do trabalho, que é aquela pressão de resultados, mas automaticamente vai se deparar com um cenário controverso, porque é estipulado por lei essa normativa, é normatizado tudo isso. Sim. Então, a pergunta é dentro desse sentido. Eu entendi. Veja bem, o que eu posso dizer sobre a revolução do direito do trabalho, que antes nós tínhamos o direito do trabalho visto como de trabalhar por interesse do trabalhador. Isso foi, né, muito conhecido, que a justiça do trabalho era para o trabalhador, para defender os direitos do trabalhador. Se nós vamos falar sobre revolução ou mudança, hoje não é isso mais. Né? Boa adaptação. Hoje a justiça do trabalho ela tem sido imparcial para poder realmente não ter essa desigualdade, pelo contrário, né? Pelo contrário. E a reforma trabalhista também, dando um gancho nisso aí, a reforma trabalhista ela veio para flexibilizar os direitos trabalhistas e facilitando aí a questão também do empregador, de tal forma de flexibilizar, ou eu digo resumir ou recuar um pouco os direitos trabalhistas, para facilitar a carga para o empregador, com a intenção de gerar mais emprego e tudo mais. Então, seja, hoje a evolução do direito do trabalho está em flexibilização e dar mais autonomia para que o trabalhador possa, de alguma forma, negociar pelos seus direitos sem tanta intervenção estatal. Isso que foi a evolução que nós tivemos. É trazer um plano de igualdade, onde dando mais poder de decisão para que o trabalhador e o empregador possam, entre eles, negociar os seus direitos. Isso é flexibilizar, é tirar um pouco da atribuição do poder público, do Estado, e deixar as coisas flexibilizando essa atmosfera aí da relação de trabalho, relação de emprego. Então, essa é a evolução que eu entendo que nos trouxe aí e que é uma tendência de estar acontecendo mesmo entre as relações de trabalho. E a doutora Arielle, como sempre, uma presença ilustre e muito querida, está comentando aqui que o STF ajudou bastante na questão das normas coletivas. Prejudicou bastante, né? Né? E dizer isso, porque, de fato, deu muito poder, né, para as normas coletivas. E aí, o que acontece? Hoje nós temos normas coletivas, da convenção coletiva, acordo coletivo, que está sobrepondo a lei. E esse excesso desse poder, de fato, nos prejudica quem? Trabalhador. Nós temos a classe sindical, que em muitos casos, não são todos, não é um bando de pelego. Nós temos sindicatos aí que você vê que tem uma relação com o empregador, que de alguma forma é beneficiado. A gente sabe que isso existe, né? Isso existe. Não adianta fechar os olhos para isso. Então, isso acontece. E aí, quanto mais poderes se concedem aí para os sindicatos poder, inclusive, sobrepor a lei, ir contra a lei, modificar a lei, restringir o poder da lei, meu amigo, onde que isso vai parar, né? É complicado. É complicado esse ponto aí. E aí o STF, sim, vem julgando aí que o poder das normas coletivas tem esse poder todo que a reforma trabalhista trouxe. Então, essa reforma trabalhista, quando aconteceu em 2017, muitos advogados trabalhistas, me lembro muito bem, achou que não dava mais para advogar na área trabalhista. Muitos pensavam em migrar para outra atividade, para outro ramo, porque achou que ia acabar. Claro, nem tanto, não é assim. Muitas coisas foram, ao longo também, foram mudando, foram voltando um pouco, né, dando um passo para trás, porque as coisas tinham sido, como, por exemplo, a justiça gratuita, né, o trabalhador passou a ter que pagar sucumbência. Imagina como que foi. O negócio, sim, em 2017, virou de ponta cabeça. Nós, como advogados,
a gente não sabia mais, e ficava receoso que as coisas não iam ter como andar mais. Porque imagina, o trabalhador entra com o processo, tem toda a dificuldade que tem para provar, muito dificuldade, porque a hipossuficiência também é até na produção de provas. Né? Vou levar uma testemunha. O trabalhador, o colega de trabalho lá está trabalhando, vai testemunhar? Não vai. É uma dificuldade toda que nós já temos, já, enfim, no trabalhador, provar o seu direito. Imagina ainda sabendo, pensando o seguinte: se eu vou ter que pagar. Então isso foi trágico, né? Mas graças a Deus também, agora de forma bem feita, né? O STF também, nesse sentido aí, mandou recuar e dizer: não, os beneficiários de justiça gratuita não pagam essa incumbência. E como nós sabemos que 95% das demandas trabalhistas é promovidas por trabalhadores beneficiários da justiça gratuita, por serem pobres, né? No sentido do direito. Então, ou seja, isso aí voltou, melhorou, tudo mais, mas a gente sabe, de fato, a reforma trabalhista, ela mudou alguns paradigmas, não tenho dúvida, quanto a essa questão de dar poderes para a negociação, tanto a negociação individual, quanto a negociação coletiva, e a gente sabe que a negociação individual, por exemplo, trabalhador negocia? Não, trabalhador não negocia. Empregador impõe, né? Às vezes dá uma maquiagem de aqui um acordo individual, mas na verdade não tem acordo individual ali, né? Na verdade tem uma imposição do empregador. Então, se ele dá poderes para trabalhador negociar, é uma bobagem, né? Peraí, que isso não funciona isso. A gente sabe que não, porque o emprego está em jogo. Que empregador, que trabalhador que vai se impor, que vai contrariar uma vontade do empregador, dizer: eu não assino esse acordo, eu não aceito isso aqui. Bom, o emprego já era, né? Então, ou seja, isso aí não se aplica sempre, mas infelizmente é uma mudança que está acontecendo e temos aí visto alguns frutos aí que não tem facilitado a vida do trabalhador. Mas seguimos firme aqui com o nosso trabalho, o direito não vai acabar, o direito trabalhista não vai acabar, as demandas trabalhistas não vão acabar, e nós vamos sempre continuar aqui, de alguma forma, contribuindo e ajudando. Doutor, gostaria de agradecer ao senhor pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo carinho que esteve conosco, atenção e dedicação para com esta ideia deste projeto. Como as pessoas que estão nos assistindo fazem para conseguir localizar e entrar em contato com o doutor? Então, primeiramente eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez, tá? Acho que é muito válido essa sua iniciativa, né? De alguma forma alcançar as pessoas, levando um pouco aí de conhecimento, de troca de ideias, seja na nossa profissão, né? Seja direito de trabalho, qualquer outro ramo do direito. Eu acho que essa sua iniciativa é muito nobre, tá? Eu fico feliz de alguma forma aqui ter ajudado a contribuir para que essa sua iniciativa aí tome força, vai para frente, e quem sabe um dia eu possa voltar também, vai ser um prazer para mim, tá? O meu escritório hoje, tá, né? Quem quiser ir lá tomar um café comigo, vai ser um prazer. Estou com o escritório agora ali na 1º de junho, número 200, sala 606. Um escritório aconchegante, gostoso. Inclusive, fica aqui o convite para os colegas aí também, parceiros aí da advocacia, que ainda não conhece, vai lá para a gente bater um papo. E pelo meu WhatsApp, meu telefone, que todo mundo conhece, é o 988376690. Quem quiser trocar uma ideia, mandar perguntas, tirar dúvidas, já estou acostumado a fazer isso durante o dia todo, eu coloco à disposição de vocês também. O senhor quer fazer alguma exposição final? Alguma palavra? Estou muito feliz, agradeço demais as pessoas que estiveram aqui com a gente aqui, agradeço também pela audiência, espero que de alguma forma pude contribuir para vocês também, e é isso aí, José, agradeço mais uma vez, Deus abençoe aí o seu caminho, Deus abençoe o seu projeto, e estamos juntos, meu amigo.
Doutor Eito mandou um recado aqui, hein? Grande doutor Moisés, espero encontrar os colegas para uma resenha, hein? Pois é, ele só fala, ele só fica. Tem que falar com ele assim, ó, que dia? Vamos marcar agora, porque eu espero um dia, vamos encontrar, mas negócio não encontra nunca. Próxima vez que ele falar comigo, vamos encontrar, eu vou falar assim, vamos marcar agora? Pode ser agora nesse próximo sábado, às 3 horas da tarde, ou às 4 horas da tarde? Doutor, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai ser reprisada nos canais do Facebook e do YouTube. Tá. Quem não acompanhou, não pegou a live inteira, pode ficar à vontade em nos acompanhar no canal do YouTube, canal José Flávio Basílio, no TikTok José Flávio Basílio, nas redes sociais são os mesmos endereços, o mesmo nome. Então, para você que não conseguiu pegar a live inteira, faço o convite de estar se inscrevendo e compartilhando essa live no canal do YouTube e aqui também no Instagram. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Tardiamente. Ou seja, depois que a coisa já aconteceu. A você que esteve conosco, a você que esteve ou não viu a live inteira, convido você a estar revendo. E a você que esteve aqui e reviu, meu muito obrigado. Se você não se inscreveu, por gentileza se inscreva, deixa o like, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer e receber este conteúdo. No mais, eu agradeço a você por você estar conosco. O meu muito obrigado. Agradeço imensamente pela sua presença. E até a próxima, se Deus quiser. Hoje um prejuízo muito grande para o trabalhador. I see